Atos, nós vamos ler capítulo 2. Cadê um crente aí para me dizer o que tem em Atos 2? O que tem em Atos 2 bem forte para sair na live? A descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Você que não sabia, já sabe. Atos 2 é um dos capítulos centrais para a gente entender nosso propósito como igreja. Amém? Mas nós não vamos ler o momento exato da descida do Espírito Santo. Nós vamos ler o efeito da descida do Espírito Santo. Atos 2, a partir do verso de número 42, nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Atos 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos na minha direção e ore por mim. Peça ao Senhor que em nome de Jesus, Ele não me deixe aqui falar na carne, Ele não me deixe falar por ideias minhas, mas que seja em todo o tempo palavra do Senhor ao seu coração. Ore por isso. Eu me rendo, Senhor, eu me entrego. O Senhor sabe, eu pertenço ao Senhor. E o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor bem entender. Se quiser me derrubar daqui de cima, me derruba, se for para cumprir um propósito do Senhor sobre a vida desse povo, meu Pai. Mas que a Tua palavra possa fluir, possa ser compreendida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Irmãos, esse texto, como eu disse para vocês, ele é um pedaço, logo, imediatamente, a descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Ele relata para a gente o efeito que o Espírito Santo causou sobre uma igreja. E por que isso é tão importante para a gente? Eu vou explicar para vocês. A gente tem orado aqui na nossa igreja há muito tempo, para que essa igreja se torne a igreja dos sonhos de Deus. Quem já fez essa oração, levante a mão. Você que não fez, comece a fazer. A gente vira para Deus e fala assim: Senhor, nós queremos que essa igreja se torne a igreja dos sonhos do Senhor. É por isso que a nossa igreja passou por tantas transformações e continua passando. Sabe por quê? As igrejas, de uma maneira geral, desde o início da era cristã até hoje, elas sofreram muitas formas de interferência humana e até diabólica. Quem acompanha um pouquinho o que acontece no meio, eu não digo das religiões, mas do meio cristão, tem visto muitas coisas estranhas acontecendo, tanto ao longo da história da igreja, quanto nos últimos dias, coisas que não têm absolutamente nada a ver com o que a Bíblia ensina para a gente. E olha, nós não estamos livres disso. Cada pessoa que está há muito tempo sendo, abre aspas, evangélico, carrega uma série de conceitos, que são basicamente conceitos de homem a respeito de uma igreja. E um monte de gente se torna autoridade em como uma igreja deve ser. Você já viu isso? Eu não concordo com a igreja fazer isso, fazer aquilo, mas qual a sua base bíblica para concordar ou discordar, cabeção? Você é alguém que leu na Bíblia, ou está falando coisa de opinião sua, ou pior, opinião de influencers de internet?
Você conhece a palavra ao ponto de dizer o que é certo, o que é errado, que uma igreja venha fazer? Irmãos, tem gente que vai chegar e vai criticar um monte de coisa nesse culto e vai sair sem entender o que Deus estava entregando. Por quê? Porque está extremamente contaminado de conceito. Para ele, a igreja tem que ser segundo a sua vontade, segundo o modelo do seu coração. Irmãos, há vários séculos atrás, a igreja passou por uma reforma, a chamada reforma protestante. Mas olha, uma reforma não é suficiente. A igreja precisa ser restaurada. Você sabe a diferença entre um carro reformado e um carro restaurado? Pega um carro clássico, das antigas mesmo. É diferente, ele está lá todo velho, esbagaçado, cheio de gambiarra e durepox. E aí, vai alguém lá e faz uma reforma, ele volta a funcionar. Mas o objetivo, meus irmãos, não é simplesmente que seja reformado, mas que seja restaurado aquilo que foi feito originalmente. Jesus disse, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem porque vai descer o Espírito Santo. Ele tinha dito, edificarei a minha igreja. E nesse dia, meus irmãos, o Espírito Santo veio e transformou aquelas pessoas, aqueles seres humanos, em corpo de Cristo. O Espírito Santo veio habitar nelas, e não só em uma pessoa individualmente, em todas essas pessoas, eles começaram a conviver em conjunto. Eles começaram a viver como um organismo vivo. E esse momento da história da igreja, o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Você pode repetir isso? Cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo fazia o que o Espírito Santo a conduzia a fazer. Uma igreja que tem um pouco do Espírito Santo e um pouco de vontade humana. Uma igreja que tem um pouco do Espírito Santo e um pouco de opinião teológica. Ela vai andar mais ou menos, vai fazer algumas coisas que o Espírito Santo manda. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz aquilo que veio do céu, a ordem direta. A gente olha para esse texto e vê um monte de milagre acontecendo, sinais, prodígios acontecendo. A gente vê que um monte de gente era salva, que não tinha nem necessitado no meio deles, porque a igreja tinha caixa na ação social para ajudar todo mundo, porque todo mundo tinha o coração aberto. Mas para a gente colher resultados desse período, a gente precisa não reformar, mas restaurar como funcionava. E aí que mora o problema, sabe por quê? Porque a minha cabeça e a sua cabeça está formatada como um homem moderno. A minha mente e a sua mente têm dificuldade para retornar aquilo que era o evangelho raiz. Por quê? Porque a gente acha que é mudança. E entenda uma coisa, todo ser humano, quando é colocado diante de uma situação que o tira de sua zona de conforto, naturalmente ele se sabota. Você sabia disso? Quem é que faz academia? Quem não faz, faça. Tá bom? Recomendação médica e pastoral. Tá vendo só? É importante você fazer atividade física. Mas irmãos que lutam para ir para a academia. Qualquer coisa que acontece, hoje não. Uma dorzinha de cabeça aqui, por quê? Está tirando você da sua zona de conforto. Uma dieta para fazer. Não vou falar, quem é barrigudo aí, dá um glória, não vou fazer isso com você não. Mas quem é que estraga a sua dieta? É quem? Dá para botar a culpa em qualquer outra pessoa que não seja você que se sabota, que estraga a sua saúde. Por quê? Porque tira você da sua zona de conforto. Então é importante que a gente desformate a mentalidade moderna, para a gente restaurar padrões bíblicos. Quando eu falo de restauração de igreja, eu não estou falando de um formato institucional, eu estou falando de pessoas com uma nova mentalidade, que na verdade é nova de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Entenda que novidade é essa. Esse texto é muito rico, e ele ensina muitas coisas, e eu não vou passar por todas elas. Mas eu quero destacar 3 coisas. No versículo 46, diz assim,
Olha o que a igreja cheia do Espírito Santo estava sendo levada a fazer. Diariamente, repita, diariamente, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vou parar só por aí, que aqui já dá a mensagem inteira. Presta atenção, que eles estavam no templo e eles estavam de casa em casa. Vocês leram isso na Bíblia, não leram? Todo mundo leu isso na Bíblia? Amém? Tem gente na igreja contemporânea que é contra a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui. Reunir em um ambiente, sabe? E congregar todo mundo junto. E eles vão temar, dizendo, mas igreja primitiva era nas casas, esse negócio de reunir está errado, é só para pastor arrancar dinheiro para construir templo e não sei o que, e fala um monte de babosagem de gente que não conhece a palavra de Deus. A igreja se reunia nas casas, mas a Bíblia relata que eles se reuniam num grupo maior. Aqui nessa época tinha templo e eles estavam em Jerusalém e conseguiam fazer isso, era no templo de Jerusalém, mas em outros ambientes, meus irmãos, que não tinha templo, a gente percebe que eles continuavam se reunindo num grupo maior. Tiago, por exemplo, quando ele escreve a sua carta aos cristãos que haviam sido dispersos por toda a região, ele fala que eles se reuniam e ele usa a expressão sinagoga, que é a expressão que significa ajuntamento, porque a igreja se ajuntava, meus irmãos, para culto, no mesmo modelo das sinagogas do tempo de Jesus. Então é ignorância teológica e má vontade alguém dizer que uma igreja não tem que se reunir. É aqui, meus irmãos, nesses cultos do ajuntamento, que acontece, por exemplo, o que o texto vai chamar de doutrina dos apóstolos. O povo se reunia para ouvir os seus líderes pregando a palavra. Eles não estavam em todas as casas pregando, meus irmãos, eles reuniam o povo. E ali eles faziam a pregação, o ensino da palavra de Deus. Então, a gente vê que realmente, biblicamente, eles se reuniam dessa maneira, numa grande congregação. Mas o texto diz que eles se reuniam de casa em casa. Irmãos, eu vi recentemente um pastor, presta atenção, pastor, aquele que devia ser especialista em Bíblia, aquele que devia ser o especialista em eclesiologia, um pastor na internet, ele falando por que ele é contra reunir nas casas, por que ele é contra a célula. E o argumento dele é o argumento do banana, do preguiçoso. Vocês não têm noção como eu fiquei abismado e quanta gente concordando com ele nos comentários. Que ele falava assim, eu não gosto desse negócio de gente na minha casa toda semana. Na cara dura, assim, tem dia que minha mulher não quer resolver ninguém, quer receber ninguém, que a casa está uma bagunça, deve ser capixaba, né? Misericórdia. Mineiro jamais falaria um negócio desse, um trem desse, né? A casa está uma bagunça, o cara está com preguiça de arrumar a casa e ele não quer receber os irmãos em casa. Irmãos, eu dou graças a Deus pela célula que acontece dentro da minha casa. E eu queria que todo mundo tivesse a experiência de receber uma célula na casa. Estão aqui os anfitriões da célula de rapazes. Toda segunda-feira enche, acho que dá uns 30 meninos dentro daquela casa. Eu fico com dó deles e ao mesmo tempo feliz, né? Que é a bagunça que eles não devem deixar. Mas, meus irmãos, a glória de Deus vem. Porque é a igreja nas casas e a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, é uma coisa maravilhosa eu poder receber os meus irmãos, porque eles são minha família, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa, quando junta todo mundo, tem uns que chegam mais cedo, tem uns que saem depois, mas é tudo tão bom, vocês não têm noção, que ambiente gostoso eu poder receber os meus irmãos dentro da minha casa, são minha família. Oi? Fora as galinhadas, né, Dutra? Já teve galinhada, já teve caranguejo, já teve, como é que é o nome? Bobó de camarão. Essa semana teve churrasco, foi bênção demais, não é? Mas é importante a gente entender isso, sabe por quê? Você que é crente que só vai em célula e não vem para o grande culto, para o grande ajuntamento, está faltando um pedaço na sua vida.
Eu estou falando da sua vida como crente, como servo de Deus, como igreja. Se você é crente, e vem nos domingos, e vem nas grandes celebrações, mas ainda não está numa célula, está faltando pedaço na sua vida. Existe um costume de alguns especialistas nessa área, que eles fazem a seguinte comparação. O costume é fazer essa comparação. A igreja das duas asas. Imagina um avião. Você pode imaginar um passarinho também, que o propósito é o mesmo. Uma asa é a célula, é dentro de casa. É a igreja de casa em casa, como a gente vê em muitos e muitos textos da Bíblia. E a outra asa é o culto congregacional. Para decolar, para voar, você tem que ter as duas asas. Queridos, você não vai voar sem elas. Você pode ficar muito legal, né? E eu não estou aqui, de repente, querendo botar um peso sobre vocês. Eu entendo que em alguns momentos da vida da gente, as coisas podem se tornar difíceis, mas não normalize esse momento. Vou dar um exemplo para vocês. Algum tempo atrás, eu tinha uma célula de homens. E aí eu cheguei e falei assim para os homens, essa célula acontecia lá na casa do irmão Rogério, onde foi nosso churrasco na quinta-feira. E eu falei assim, irmãos, essa vai ser minha última célula, e a partir de hoje, eu vou deixar a célula por conta de vocês, lembra disso, Dutra? Porque eu vou começar um trabalho com crianças no mesmo dia, e eu não tenho outro dia na semana, e eu preciso fazer isso como pastor. Eles me entenderam, eles continuaram a célula. Eu vim aqui e comecei o Vem para Jesus. Treinei a galera do Vem para Jesus. Eles entenderam como é que fazia, começaram. E aí daqui a pouco, olha o efeito bola de neve, né? O Vem para Jesus, as crianças cresceram, viraram adolescente. Os adolescentes chamaram outros adolescentes. E hoje a gente tem o culto das crianças, o culto dos adolescentes. E daqui a pouco a gente vai ter o culto dos casais, porque essa turma vai chegar um momento que vai casar, né? É uma reação em cadeia, as coisas vão aumentando, vão crescendo. Mas, meus irmãos, a partir do momento que eu expliquei isso, eu sabia em todo o tempo, está faltando algo na minha vida como igreja. Eu sabia que eu precisava voltar para a célula e que em algum momento eu ia voltar. Veio a pandemia, passou a pandemia, comecei, sofri um acidente, não consegui ir, minha célula era no terceiro andar, né, irmão Wendel? Não conseguia chegar lá, melhorei. Irmãos, voltamos. Eu não quero passar a minha vida só com célula, sem o grande culto, sem o ajuntamento dos irmãos, como eu também não quero passar só o ajuntamento sem a célula. Mas pastor, eu já faço outras coisas na igreja, amém. Minha sugestão para você, se for possível, tire uma das coisas que você faz, sabe? Eu não quero que você seja um crente sobrecarregado. Não é de Deus uma pessoa ficar sobrecarregada, sabe? Mas faça ajuste. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que só acontece no grande culto, mas tem muita coisa que só acontece na célula. Toda essa parte da Bíblia que descreve um usando o dom para edificar o outro, e descreve vários dons, irmãos, isso não é para o culto de domingo. No culto de domingo tem poucas atuações acontecendo. É na célula mesmo que as coisas acontecem. É na célula que eu vi cego voltar a enxergar. É na célula que eu vi grandes profecias. É na célula que eu vi, por exemplo, irmão com depressão, querendo tirar a própria vida. Voltar ao normal, meus irmãos. Eu sempre gosto de contar essa história de uma vez que a gente estava lá em casa. Isso na célula antiga que acontecia lá em casa. E um irmão chegou atrasado, triste, cabisbaixo, sentou lá. E chegou no momento de pedir oração, ele compartilhou e falou que ele estava com muita depressão. E um irmão que estava lá falou assim: eu vou subir um monte 7 dias orando pela sua vida. Aí os outros, eu também vou. Criaram uma campanha, meus irmãos. Na outra semana o irmão estava bom. Você vem no culto de domingo à noite, muitos chegam tarde e saem cedo. E mesmo aqueles que ficam conversando até a porta fechar, não tem condição de ter a comunhão que a gente tem no grupinho ali, sabe? Na varanda de casa, na sala de casa. Então, assim, é no templo, é de casa em casa, as duas asas. Você que está faltando uma das asas, que no ano que vem, toma jeito, e vem para cá, ou vai para lá. Amém? A segunda coisa para a gente
desformatar da nossa cabeça, é a palavra diariamente. Você pode repetir diariamente? Irmãos, essa é uma das coisas mais difíceis para o homem moderno. Sabe? E é uma das coisas mais atacadas pelo cão. Entenda, a igreja cheia do Espírito Santo, o que eles faziam? Todos os dias eles estavam juntos, perseverando unanimemente, estavam juntos diariamente, de casa em casa. Irmãos, eu entendo que esse diariamente não precisa ser necessariamente todo mundo em todas as atividades da igreja, mas entenda, o oposto do diariamente é o que a igreja moderna tem vivido. Quando a pessoa se sente sobrecarregada na sua vida, quando a pessoa se sente cheia de muita coisa, qual é a primeira coisa que ela vai cortar da sua vida? É a Netflix? Infelizmente não. É as redes sociais? Não. É dormir? Não. A primeira coisa que a pessoa corta é igreja. Irmãos, eu já perdi grandes líderes na igreja porque começaram a fazer faculdade. Ah, pastor, agora eu não tenho mais condição, porque eu estou fazendo faculdade. Amém, vai lá, faz a sua faculdade e volta. Mas a pessoa não deixava só a liderança, deixava de participar. Sumia, por quê? A resposta é simples, a igreja não é prioridade. Presta atenção nesse texto. Uma igreja cheia do Espírito Santo, as pessoas fazem questão de estar todos os dias. Isso é para ensinar a gente, meus irmãos. Olha, eu já vivi muitas coisas nesse sentido, sabe? Houve uma época que eu estava como pastor dessa igreja, como professor no colégio de ensino médio aqui do bairro, e estava fazendo o meu mestrado, que era lá em Vitória. E chegava no domingo, eu com a cabeça preparando o sermão, preparando as coisas do domingo, porque eu não ia deixar de fazer nada das coisas que eu faço. E ao mesmo tempo pensando assim, segunda-feira, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, não lembro quanto era, eu tenho que estar lá em Vitória e tenho que ter lido todo esse material, feito essa resenha, feito esse trabalho, feito alguma coisa. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu fiz isso por uns 3 domingos, ó, confessando pecado aqui. Acabava o culto, eu dava a bênção apostólica, eu saía pela beirada, largava a Jennifer e as crianças para trás, e o meu pai, e ia a pé para casa, para sentar e trabalhar até altas horas de madrugada. Eu fiz isso uma vez, eu fiz isso 2 vezes, e eu acredito que foi pela 3ª. Eu indo, o Espírito Santo começou a falar comigo, enquanto eu andava a pé, daqui para lá. E ele falou, domingo não, domingo não. Aí eu falei, tá bom. Irmãos, eu não precisava fazer isso. A minha cabeça estava colocando barreira para eu servir a Deus. Eu estava perdendo o momento de estar com os irmãos, de orar por aqueles que precisam, aqueles irmãos que vêm conversar depois do culto, resolver uma situação ou outra, para fazer trabalho. Eu tomei uma decisão antes de chegar em casa, meus irmãos, que a partir daquele momento, eu não ia mais ficar nem até de madrugada, de domingo para segunda, fazendo trabalho. Fiz, não fiz, eu chego lá e digo, professor, não consegui fazer, e ponto final. Porque eu não vou tirar a igreja da minha vida. Irmãos, a gente vive um tempo onde a teologia que domina e tem influenciado muitos pastores, empurra as pessoas para irem no culto e ficarem assim, regulando. Eu fui no domingo de manhã, não preciso ir de noite. Eu fui de noite, eu não preciso ir na quarta. É tipo, eu paguei o meu treino já. Mas é pior, porque as pessoas vão quase que diariamente para a academia, fazem coisas diariamente, mas têm dificuldade para vir um dia na semana para a igreja. Presta atenção. Não quero colocar peso sobre a situação, eu sei que existem situações específicas. Eu virei para uma família, por exemplo, que servia muito e estava tendo dificuldade, e estava se cobrando com relação a isso, e eu falei assim para eles, olha, um dia Deus ministrou no meu coração, sobre o texto de Esaú e Jacó, que Jacó reencontra o seu irmão, e o seu irmão fala para ele assim, vem comigo na frente com o meu exército, vamos chegar depressa. E Jacó vira para Esaú e fala assim, olha, eu preciso ir no passo do gado e das crianças. Existe um momento da vida da gente que a gente tem filho pequeno.
Existem situações específicas de trabalho e coisas desse tipo, que realmente a gente precisa botar o pé no freio, mas toma cuidado, porque o pé no freio é para dar uma desacelerada, não é para sumir, não é para capotar e sair da pista. Entenda o que eu estou dizendo. É hora de você avaliar à luz da palavra de Deus, se a maneira como você tem vivido o reino de Deus, você tem colocado ele como prioridade na sua vida. Porque se não tiver, meu irmão, você precisa hoje se acertar. Eu chamo muita gente para vir no culto de domingo e você não tem noção como desculpas aparecem, porque sempre vai ter alguma coisa. Não se engane. Essas barreiras existem dentro da sua cabeça, sabe? Essas barreiras existem dentro da sua cabeça. Esse ano eu passei por algum momento de grande esgotamento, meus irmãos. E não era por o pastor está com burnout, está trabalhando demais. Eu percebi que não era. Sabe por quê? Porque eu aprendi lá, lendo a história de John Wesley, conselho acho que foi do pai dele. Está cansado? Para e dorme. E eu sem crise, faço isso. Estou muito cansado, preciso descansar. Só avisa a diretoria, estou indo lá para a roça da tia Val, do Jussiel, e vou passar uma semana lá só orando e descansando. Todo mundo entende, amém. Eu não tenho problema com isso. Mas, meus irmãos, eu estava sentindo um cansaço, um esgotamento tão grande em alguns momentos do ano, que não era época de evento. Época de evento a gente ora muito, né? Descansa e recupera de boa. Eram em momentos que não tinham nada. E eu entendi, meus irmãos, que era batalha espiritual. A ponto de eu não sentir vontade de vir para o culto. Irmãos, eu sou fominha. Eu gosto de pregar. Eu chego aqui no domingo de manhã, faltou instrumentista aí, ó. Cheguei na quarta-feira, cadê quem vai tocar baixo? Tem ninguém não. Eu já subo, meus irmãos. Eu sou fominha mesmo. Eu não tenho esse negócio de, nossa, me escalaram de novo. Se eu puder, eu estou em todas. Porque eu sei que a presença de Deus me descansa, sabe? Mas eu cheguei nesse ponto e eu entendi, meus irmãos, que isso era batalha espiritual. Satanás quer fazer com você o oposto disso que nós estamos lendo. E aí, meus irmãos, para eu trazer para você a resposta disso, eu preciso falar a última coisa, o último tópico nesse versículo. Diz que, vamos ler aqui, na expressão exata no verso 36. Com alegria e singeleza de coração. Vamos repetir. Que palavra é essa, singeleza? Deixa eu traduzir para vocês a conotação dessa palavra para a gente. É leveza. Lembra que eu falei que igreja não é para ser uma coisa pesada? Existem igrejas que são. Existem igrejas que são extremamente tóxicas. E existem pessoas que, mesmo numa igreja saudável, elas são tóxicas e tornam as coisas pesadas. Entenda isso. São pessoas que têm problema na igreja, mas se você olhar a vida, tem problema com o marido, com a esposa, né? Tem problema com os filhos, tem problema com os parentes, problema é a pessoa. Então entenda, nós estamos numa igreja saudável. E nós trabalhamos o tempo todo para trazer leveza e alegria. Sabe? Eu já passei por tanta situação pesada em reunião de igreja, que eu aprendi que não vale a pena. A gente resolve tudo com um sorrisão no rosto. Irmãos, chegamos aqui com o Ministério de Louvor, 4h30 da tarde, para ensaiar, né, Marcelo? Que delícia, que ensaio divertido, meus irmãos. Sabe? Olhar irmão Elifas, irmão Elifas, trocando as letras, batucando aquele negócio com um sorrisão no rosto, meus irmãos, e a gente rindo, brincando, leveza. Aquilo que a gente aprendeu, acho que no domingo retrasado, ou foi no passado, não lembro mais, né? Se eu que preguei não lembro, imagina vocês, misericórdia. Mas a frase você vai lembrar. A minha presença vai com vocês e eu lhes darei descanso. Irmãos, o que cansa a gente não é vir para a igreja. O trabalho cansa a gente, os filhos cansam a gente, sabe? A rotina de acordar cedo e dormir tarde cansa a gente. Mas na presença de Deus há descanso. Sabe, quantas vezes a gente vira e fala assim, não vou hoje não, porque eu estou muito cansado. Aí você chega aqui, resolve vir assim mesmo, vem se arrastando e vem, e sai descansado. Irmãos, quantas vezes eu comecei a pregar com dor de cabeça, e passou.
Eu começo a adorar aqui, sabe? Com peso, com cansaço. E de repente eu dou meia dúzia de glória. Acabou. Porque a presença vem. Alegria e leveza numa igreja cheia do Espírito Santo. Então preste atenção. As barreiras que existem para você viver esse princípio, existem aonde? É a sua vida que é muito difícil. Existem, dentro da gente. Nós precisamos não simplesmente reformar a igreja, mas restaurar aos princípios. Vou repetir o que eu disse no início. Se você quer voltar a viver os resultados da igreja primitiva, com milagres e muitas conversões, restaure os princípios da igreja primitiva. Você percebe que tem uma palavra nesse texto que ela se repete várias vezes, que diz, e perseveravam. O que é perseverança? É importante a igreja saber isso, tá? Porque a Bíblia diz, Jesus disse sobre os últimos dias, o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Perseverar tem a ver com a capacidade de você não desistir. Eu estou o ano inteiro voltando para a academia, meus irmãos. Minha barriga está aqui que não me deixa, né? Acontece uma coisa, eu paro de ir. Tem um evento, tem uma cabana, eu paro de ir. Tem a Cabana Team, vai ter outra aí em iniciozinho de maio, hein, cabaneiros? Aí, preparação. Depois vem aquele cansaço logo depois do evento, que a gente nem aguenta, né, Sérgio? Sérgio volta para casa com o joelho, ai meu Deus, né? E aí, eu vou e pego uma gripe muito forte. Eu acho que essa última foi a Covid, inclusive, né? Não consegui recuperar 100% até hoje. Mas você sabe o que eu entendi? Eu tenho que ir de qualquer jeito. Eu estou sempre voltando, mas eu estou, né? Volto a pegar os pesos que eu não aguentava pegar, vou voltando, né? Vou devagarzinho, vou insistindo. Perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Perseveravam nas orações, meus irmãos. Olha, você aí que gosta de churrasco, ninguém precisa dizer que você precisa perseverar em comer. Eu trouxe aqui uma sobremesa maravilhosa. Já pensou, Elifas? Persevere em comer 3 pedaços desse pudim aqui. Perseverança. Não é perseverança. Perseverança é você ir contra a sua carne. Perseverança é você ir contra a sua vontade. Perseverança é você enfrentar circunstâncias. Perseverança é você ver dando tudo errado para você não ir. E você vai assim mesmo. E você persevera, você insiste. E você vence. E o resultado disso é o último verso que nós lemos, que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha como é que acontecia. O povo, a comunidade de Jerusalém, parte tinha ódio deles, parte queria matar eles. E de repente eles começam a ver um monte de milagre acontecendo. E um povo de boa, alegre, sabe? Feliz, sorridente. Tudo estão fazendo festa, estão louvando a Deus. E chama para ir na casa. E, irmãos, esse negócio de ir na casa. A Bíblia tem o Novo Testamento tem muitas recomendações para a igreja sobre ser hospitaleiro. Nós capixabas não temos isso naturalmente na nossa cultura. Muitos de nós têm dificuldade de abrir a própria casa. A Bíblia ensina muito sobre hospitalidade. É bênção, meus irmãos. E de repente, as pessoas são convidadas para ir umas nas casas dos outros. E de repente são chamadas para estar numa reunião maior. E a palavra vai entrando. E o texto diz, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Quando você restaurar isso na sua vida, o seu irmão também vai restaurar isso na vida dele. As pessoas ao nosso redor, já está acontecendo, meus irmãos, já está acontecendo. Elas vão olhando para essa igreja e vão pensando, que negócio diferente é esse? Já tinham me falado de Jesus, mas não me convenceram não. Que alegria é essa? O quê? Milagre? Cura?
Que palavra é essa que me desmontou? Irmãos, eu estava aqui tocando na celebração de células, tinha gente parando na rua, filmando lá da rua. A nossa alegria vai continuar e cada vez mais acontecendo. Eu quero terminar esse culto orando pelos anfitriões de célula. Você que recebe uma célula na sua casa, ainda que não seja direto, sabe? Por exemplo, a célula acontece na minha casa, mas às vezes eu estou viajando, acontece alguma coisa, eu estava doente, né? Aí eu falo, irmão Fernando, recebe lá na sua casa. Irmão Isaías, né? Você que recebe célula na sua casa, sai do seu lugar e vem para cá que a gente vai abençoar você mais uma vez. Amém? Vamos fazer embaixo para facilitar para o irmão Isaías? Vamos juntar aqui no meio. Quanto mais juntinho aqui, melhor para o pessoal da live pegar vocês. Enquanto vocês vêm, deixa eu contar uma coisa sobre célula na casa da gente. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente ali. Então a presença do Senhor enche uma casa onde as pessoas estão reunidas em nome dEle. A Bíblia conta a história lá no Antigo Testamento de um homem que recebeu a arca do Senhor. E essa arca ficou 3 meses na sua casa. Quem sabe o nome desse irmão? Irmão Obed-Edom. Obed-Edom ficou com a arca da aliança dentro da sua casa por 3 meses. E Davi ficou sabendo que aquela casa prosperou, que tudo deu certo, porque a presença de Deus estava ali naquele local. Então aprenda esse segredo, amém? Quando a gente for recomeçar o trabalho no ano que vem, que você seja o primeiro a dizer, vamos lá para casa, eu quero uma célula lá. Eu trabalho por escala, tem problema, pastor, fazer uma semana terça, outra na segunda? Tem problema não, meus irmãos, a gente dá jeito para tudo, amém? O que eu quero dizer é, vai dar certo. Por quê? Porque é vontade de Deus. Porque o Espírito Santo tomando a igreja, fez a igreja fazer isso. Amém. Se coloca de pé, estenda as mãos sobre esses irmãos. Pai, nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela vida desses irmãos que têm aberto as suas portas, meu Pai, para abençoar vidas. E nós, nesse momento, assim como nós fizemos com os líderes, nós queremos abençoá-los, meu Pai. Que da mesma forma que aconteceu com Obed-Edom, essa igreja aqui, em unidade, concordando, nós oramos para que aconteça sobre a vida deles. Que esteja a tua proteção, meu Pai, que esteja as tuas bênçãos, a tua prosperidade, principalmente a tua glória, se manifestando no meio deles, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda cada família aqui representada e dá a eles a alegria de ver essa célula se multiplicando para muitos outros lares, em nome de Jesus. Agora, anfitriões, estendam as mãos na direção deles e comece a abençoá-los. Existe algo do Senhor na vida de vocês, e vocês podem liberar isso sobre a vida desses irmãos. Pai, levanta obreiros para a tua seara. A canção que nós cantamos levou toda a igreja a declarar, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós agora falamos mais uma vez conscientemente, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, meu Deus, levanta obreiros para a tua seara, meu Pai. Faz cada um entender o seu chamado, meu Deus, e que todos eles sejam fortalecidos no Senhor. Que nesse tempo de fim dos tempos, onde a perseverança é que vai determinar, meu Deus, que essa seja uma geração perseverante, uma igreja perseverante, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.